Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Saudade Boa noite. de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Olá. Tudo bom, galera? Desligar aqui o telefone. Boa noite. Olá, quantas pessoas queridas. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite que para a gente é uma noite muito especial, que foi aí gestada, né, assim, ao longo de meses e meses, com muito carinho, né, assim, tentando colocar em cena aquilo que a gente acredita, né, fazendo com muito amor e levando aí aquilo que a gente tem, né, assim, dentro da gente, em termos de psicologia clínica, de filosofia e desse grande manancial, né, da filosofia existencial, que para nós faz tanto sentido e que produz para a gente aí tantos campos de atuação. Né? Ainda tem gente entrando, vamos chegando. Vamos dar início à aula inaugural do nosso curso de formação, primeiro curso de formação do IPA. O IPA é o Instituto de Psicologia e Arte do Rio de Janeiro, formado por mim e pela Diana Dessi, minha querida amiga e sócia que está por aí. Diana, dá um oi. Cadê Diana? Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês e esse curso tão especial aqui no IPA. Então, o IPA é esse nosso cantinho, que também aqui está sempre pronto para receber vocês, não agora, mas quando pudermos. Então, virtualmente, fazemos isso com esse curso que está começando hoje, que vai se chamar Psicologia Existencial Hoje. O acento no hoje é uma inspiração do próprio Sartre, né? Quando ele, no iniciozinho do Idiota da Família, cita aquela célebre frase, quando ele diz como é possível se compreender um homem hoje. Né? E, com isso, Sartre põe o acento nas questões que atravessam o nosso tempo, né? Que compõem o horizonte a partir do qual a liberdade se escolhe. A liberdade é sempre liberdade em situação. Então, a gente compreende que é fundamental olharmos para o nosso horizonte de possibilidades e pensar as questões seríssimas do nosso tempo, mais ainda sérias nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Né? Então, a gente tem um corpo docente que é simplesmente sensacional, eu fico muito feliz e orgulhosa, são amigos, né? Amigos de estrada, com quem eu caminho aí há muitos anos e fico muito grata de terem apostado conosco, né, aí nesse projeto. São eles, professor André Barata, eu mesma, Carolina Campos, professora Daniela Schneider, professora Débora Gil. Vocês estão dando tchauzinho, pessoal? Olá, gente. Daniela está aí? Professor Fábio Caprio. O André vai ter um grande momento já já, André. Espera aí, vou voltar já já. Professor Fábio, olá. Oi, boa noite, pessoal. Professor Fábio Caprio Leite de Castro. Professor Felipe Castelo Branco. Está por aí, Felipe? Professora Fernanda Alt, querida amiga aí de longas datas de estrada. Professor Fernando Gastal. Todos são queridos amigos, não posso nem falar só de um, né? Professor George Boris, está aí, professor George. Professora Lucrécia Corbella. Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Querida amiga também, professor Marcelo Norberto. Boa noite a todos. Eu compartilho aí a coordenação do curso com a Débora e com o Marcelo. E queremos, então, agora sim, chamar nosso querido amigo, o professor André Barata,
né? Ele é professor em Portugal, muitos conhecem seus textos, quanto que a gente aprendeu com você, André, primeiramente lendo seus trabalhos, depois tivemos uma fase aí, né, assim, que foi muito privilegiada de ter você muito aqui pertinho da gente. André foi professor visitante na UERJ por um período, né? E montou com a gente muitos projetos por aqui, né, André? A gente idealizou o Luso Brasileiro, já fizemos de tudo um pouco, e o André, então, que é esse grande pensador, que ele é um pensador, né, do hoje, está sempre preocupado com as questões do nosso tempo, e professor André Barata, além desses livros todos publicados e de tantas palestras, é professor há muitos anos na Universidade da Beira do Interior, onde ele já recebeu vários colegas lá, não foi, André? Para pós-doc, doutorado também. Não é isso? Então, André, muito obrigada, gente. São 11 horas da noite em Lisboa, então é um presente que o André está nos dando, né? Vamos acabar na hora para não acabar com ele, né? E, André, a gente te agradece muito, tá? Sabendo aí que você está fazendo isso assim num horário super difícil e é imensamente gentil. Passo a palavra ao professor André. Então, muito boa noite, bom início de noite aí no Brasil. Antes de mais, muito obrigado pelo convite da Carolina Campos, do Marcelo Norberto, do Fábio, enfim, tantas caras amigas estão aqui, a Lucrécia, a Marivânia, precisamente como a Carol disse, alguns deles já estiveram comigo em Lisboa, o Jorge, eu já ouvi aí algures, mas agora desapareceu, o Jorge Boris, que está por aí, enfim, portanto, enfim, muitos amigos entre vós, não é? Há aqui uma pequena história, antes de tudo mais, quando a Carol me convidou para participar deste colóquio, a diferença horária era 3 horas, e eu disse-lhe, isto agora com a mudança da hora de verão fica em 2 horas. Eu enganei-me, na verdade aumentou para 4 horas a diferença, de maneira que é mais tarde, estávamos à espera, mas pronto. Eu queria dar também os parabéns por esta iniciativa. Eu estive no IPA quando ainda estava mais ou menos na fase de estaleiro, a ser recuperada a casa onde está o IPA, e este curso parece-me ser, enfim, algo muito bom, um primeiro curso, não é, de Psicologia Existencial hoje, muito bem. E pronto, e é uma honra estar convosco e, enfim, dar o meu contributo possível. O que é que eu tenho para vos trazer? Eu tenho para vos trazer uma reflexão, que é uma reflexão que eu estou a fazer hoje, é como está lá no título, em torno da ideia de lugar, de casa, de mundo e do outro. E eu vou, para evitar dificuldades de compreensão do meu português, o que por vezes acontece, sobretudo quando eu passo muito tempo sem falar com brasileiros, eu tentei, tanto quanto possível, transformar aquilo que queria dizer em slides, em diapositivos, de maneira que o texto está praticamente todo escrito e assim penso que será mais difícil não perceberem o que eu estou a dizer. E pronto, de maneira que eu vou partilhar convosco um PowerPoint, e eu tenho 48 slides e vou tentar passá-los em 45 minutos, sensivelmente, para depois termos tempo a discutir. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e o convite. Eu tenho muitas saudades do Brasil, tenho muitas saudades destes meus amigos, pelo Sartre, mas também pelas amizades e, enfim, e por todos os engajamentos culturais, intelectuais, afetivos que nos ligam. Então, André, vamos lá tentar. André, desculpa, sim. só um instantinho, que eu esqueci de falar que depois da exposição do André, nós vamos abrir para o debate, né? Então, quem já tiver, ao longo da exposição, pensar em perguntas, vocês podem colocar tanto pelo chat, quanto esperar no final, a gente gira a palavra, vocês podem também ter aí um período onde a gente vai poder dialogar com o André, tá? Então é isso.
Então, muito bem. Eu posso partilhar a tela? Estou autorizado a fazê-lo? Ok, então vamos. Desativou o compartilhamento da tela. Parece que não posso. Alguém tem que me dar autorização. O anfitrião tem que me autorizar. Espera aí que a nossa anfitriã está desenrolando aqui a tecnologia. Anfitriã, tem que colocar o André como co-host, é isso? Não. André Barata. Tá. Só um instantinho, gente. Problemas técnicos. Não. André Barata. Só um instantinho, André. Devíamos ter feito isso antes, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Acho que agora ela te liberou. Sim. Olha, deixa eu aproveitar então o que eu já estou falando. Ela é nossa querida Sâmia, que tem sido aí, né, com quem se inscreveu no curso se comunica com a Sâmia. Nós não fazemos nada sem ela, não damos um passo sem ela. Obrigada, Sâmia, aí pela ajuda também. Vamos lá, André. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Muito bem. Então, o meu tema, enfim, é um tema exploratório em que tenho estado a trabalhar, é este, precisamente, em torno de uma ideia de fenomenologia dos lugares, não é? E em que há três figuras primordiais que me parece que importa destacar, que são a casa, o mundo e depois a alteridade. O texto que eu trago é um texto que tem uma linguagem um pouco, enfim, um pouco solta, no sentido em que não está fixada em definições conceituais muito translúcidas e procura uma linguagem um pouco mais, enfim, heurística, até talvez um pouco mais poética, enfim. E verão que por vezes recorro mesmo à ajuda de poetas para um ou dois momentos da expressão. Então, o percurso será precisamente este. Eu começarei por falar de lugar, da ideia de lugar, depois das ideias de casa, mundo e alteridade. E, ao mesmo tempo, dando conta de uma preocupação com a rarefação dos lugares e com a desalterização do outro. E, portanto, haverá aqui uma preocupação que tem que ver com a palavra hoje, né? Com o nosso tempo e talvez com as condições da modernidade tardia. E como isto, de alguma maneira, exige alguma atenção, enfim, da parte de quem se preocupa com as condições existenciais do nosso tempo. Então, eu vou começar precisamente com esta ideia de lugar. Lugares são espaços visitados pelo tempo. Um lugar é um espaço que se tornou um hábito, que fez... Desculpem, introduziu-se aqui as fotografias, eu não consigo tirar isto aqui. Vou baixar assim. Deixa de conseguir ver-vos. Peço desculpa, é só um instante para tentar tornar assim. Pronto, vejo só a Carol. Lugares são espaços visitados pelo tempo. Um lugar é um espaço que se tornou um hábito, que fez memória e a que se regressa. Essa é a diferença entre um lugar e um local. Um lugar é mais do que uma localização, do que a interseção de coordenadas, de latitude e longitude na superfície curva do planeta. Lugar é a camada de significação que se radica, cultiva e floresce, por exemplo, neste ponto de coordenadas, ou no vosso, em que vocês estão, em cada um na sua casa, através de um hábito, de uma repetição, que se faz forçosamente no tempo, no curso do tempo, e que se faz como apelo da própria repetição, que é como uma inércia confortável, uma âncora de segurança, um lastro de sentido. Os hábitos são habitados como lugares, e os lugares são habitados por hábitos. Mas há também lugares inabitados, que são mais memória de terem sido lugares. E assim, ainda que apenas desta maneira, continuam a ser lugares, apenas com memória.
E há lugares que são a imaginação de serem lugares, por exemplo, as utopias, e que dessa maneira também continua o hábito que faz lugar. E há ainda lugares que não são espaços físicos ou virtuais, mas os nossos corpos vivos, com a sua extensão e a sua unidade. Ocorre o verso de um poeta português que já faleceu bastante jovem, Daniel Faria, e em que ele tem este verso: homens que são como lugares mal situados, que compara, está lá a palavra como, mas que não precisava. As pessoas são lugares genuínos para as outras pessoas, nelas reencontrando o hábito, a memória e a vontade de encontro. E as relações entre as pessoas, os casamentos, as paternidades, as maternidades, as amizades, tudo isso são lugares. Uma reflexão semelhante pode fazer-se acerca do tempo. O que são as temporalidades, se não hábitos de uso do tempo que se diferenciam entre aqueles que os partilham e que dessa maneira os habitam? E se são isto, temporalidades são tempo tornado lugares habitados por aqueles que as vivem. Portanto, o tempo tem na temporalidade o lugar como o espaço também é um lugar. Na verdade, é o cruzamento entre as duas coisas. Mas sendo todos os lugares espaços que o tempo trabalhou e todas as temporalidades tempo que se tornou lugares, este ligamento entre espaço e tempo fazedor de lugares não é, contudo, uma necessidade. Pode não acontecer. Que é precisamente a contingência histórica da nossa época. Estas práticas de fazer e habitar lugares estão a perder-se. Eu aqui queria fazer só uma nota. Eu publiquei muito recentemente, já vai quase um ano, mas no ano passado, um livro chamado O Desligamento do Mundo, e é um pouco o que está na origem desta reflexão. Não é? Os lugares são precisamente ligamentos entre espaço e tempo. E o desligamento é, digamos, uma tendência que faz com que os lugares se rarefaçam. O desligamento do espaço face ao tempo e também do próprio espaço face aos acontecimentos, o tempo face aos acontecimentos, um espaço e um tempo demasiado abstratos, demasiado desligados, digamos assim, um do outro e mesmo da realidade. Ora, é um pouco o que eu estou aqui a tentar dizer. Os espaços perdem a sua relação com o tempo, tornando-se um espaço único, apenas uma abstração. Um espaço que só é espaço de passagem de pessoas, informação e capitais. E do mesmo modo as temporalidades deixam de ser lugares, naquele sentido que eu disse, de tempo cultivado, não é? E singularizando-se, tornando-se apenas tempo, um só, contável, sem camada de significado. De novo, tão literalmente abstrato e unidimensional, num sentido próximo do de Herbert Marcuse. Ora, o resultado deste desligamento é um espaço e um tempo entre si divorciados, transformados em imperturbáveis eixos abstratos de referência e medida. Na realidade, esta imperturbabilidade, sendo ainda sentido que repercute na organização das sociedades, dos seus ritmos e das vidas nelas, demonstra que do aniquilamento das temporalidades sobrevive uma hegemónica cultura que se globaliza, de fluxo em passagem, desejavelmente acelerados, sem barreiras geográficas ou cronológicas. No fundo, há um único tempo, que é o tempo global. É um tempo acelerado, é um tempo que não permite a diferenciação de uma diversidade de temporalidades. Há apenas uma temporalidade única. E isso, enfim, é um sinal, talvez, de uma certa globalização avessa à diversidade. Ora, isto levanta um problema existencial. Fazer lugares deveria valer como atividade básica de uma vida com sentido. Uma vida com sentido é isso, não é? É uma vida que consegue fazer lugares. Porque um lugar é justamente um momento de singularização, é um momento de estar com as coisas, de estar com os outros, de estar no mundo,
O verbo estar é muito feliz em português, quer em Portugal, quer no Brasil. Por exemplo, o francês e o inglês não têm isso. Usam o verbo ser com o mesmo sentido que o verbo estar, não é? O to be, ou o avoir, não é? E neste sentido, o l'être, e neste sentido perdem esta diferença que nós podemos ter no português, que é diferenciar o ser e o estar. E justamente aquilo que está a rarefazer é a possibilidade do estar. Ora, fazer lugares deveria valer como atividade básica de uma vida com sentido, mas tender a tornar-se apenas resistência contra, mas tende atualmente, não é? A tornar-se apenas resistência contra a disposição generalizada para se refazerem os lugares existentes e dificultar o aparecimento de novos. O que estou com isto a dizer é que talvez hoje não só possamos ter uma cultura de lugar que seja uma cultura de resistência. E pode ser lugares físicos, mas também podem ser lugares online, não tem que ser necessariamente lugares só físicos, não é? O jardim, a casa no campo, o encontro físico entre pessoas, podem ser também lugares online, lugares virtuais de resistência. Indicadores deste rarefazer dos lugares são, por exemplo, a precariedade, que muito além do fim da estabilidade laboral designa um regime existencial de incerteza e inquietude. É um fenómeno muito importante do ponto de vista, e preocupante do ponto de vista social na Europa e em Portugal, e presumo que também no Brasil, este da precariedade, não é? Das relações cada vez menos assentes na possibilidade de certeza acerca de um futuro que não seja o imediatamente próximo, uma incerteza e uma abertura total relativamente ao futuro que torna impossível compromissos de projeto de ser a maior distância. Há um sociólogo que trabalhou muito este tema, o Richard Sennett, que de uma forma muito cuidada trabalhou este problema do encurtamento da possibilidade de pensar o tempo, e que o resultado disso é uma corrosão do caráter, é uma corrosão das próprias condições de possibilidade de constituição de um caráter. Mas outra característica importante, naturalmente muito focada hoje em dia, é da aceleração social. Há um grande sociólogo que trabalhou este tema, o Hartmut Rosa, mas há muitos outros autores que têm tratado este tema, e o que acontece com a aceleração social é que ela compela um movimento perpétuo, depreciando ficar num lugar. Não é? A aceleração social é avessa à ideia de estar nas coisas, de ficar nas coisas. Não é? De ficar e estar nos lugares. E outro aspecto é a indiferenciação dos lugares, cada vez menos singulares, apenas paragens que se fazem equivaler a outras, leve-nos aonde nos levar, o turismo, não é? Onde quer que a gente vá, os lugares são cada vez mais parecidos, não é? E, portanto, de algum modo eles se diferenciam. Estejamos aqui, estejamos na Índia, estejamos no Bangladesh, no Alasca ou no Brasil. Infelizmente, os lugares vão sendo cada vez mais semelhantes, vão se indiferenciando, como se todos adotassem a mesma linguagem, a mesma gramática. E, finalmente, a virtualização dos lugares, com menos espessura, quando substitui os lugares capazes de receber a espessura dos nossos corpos. A gente ainda falará disto adiante. Ainda que haja um capital ou um potencial de resistência nos lugares virtuais, a verdade é que a virtualização tem contribuído para a rarefação dos lugares também. Duas citações que eu retiro de autores franceses, a Sylviane Agacinski, num livro já de 2000, Le Passeur des Temps, escreve: os aperfeiçoamentos especificamente técnicos comandam doravante a hierarquia das sociedades, que pela instalação mundial do mesmo imperativo de desenvolvimento se integram num mundo e num tempo únicos. A mundialização, enfim, em francês, não é? Mas em português costuma-se dizer a globalização,
é a unificação dos ritmos do mundo, todos regrados pela hora ocidental, isto é, sobre as cronotécnicas contemporâneas. Portanto, um único tempo regula os ritmos do mundo, né? Eliminando, portanto, a diversidade de ritmos, sendo que cada um desses ritmos é, na verdade, uma temporalidade, é, na verdade, um lugar. Outra citação muito curta é de uma tese de doutoramento que apreciei muito, de Benjamin Fernandes, que foi orientado pelo Bernard Stiegler, que já faleceu no ano passado, e que se chama Le Temps du Monde, crítica da cronoestratégia planetária na idade da globalização, cá está, e ele diz: a aceleração e a sincronização são as duas alavancas do processo de submissão dos sujeitos psíquicos e coletivos à adaptação às tendências da economia de mercado. Portanto, dois movimentos, o movimento de aceleração, nós vamos falar dele ainda bastante, e um outro que é de sincronização. Há uma aceleração que, de certo modo, cola-nos ao tempo, porque num tempo acelerado temos que ir agarrados a esse tempo como se fosse uma vertigem, e a sincronização, que no fundo significa haver apenas um tempo, uma monotemporalidade, se quisermos dizer assim. Portanto, isto seria, digamos, a minha introdução para o problema. Falemos então da casa, do mundo e os outros. E dou-vos aqui uma fotografia de Lisboa. A casa, o mundo e os outros. E começamos pela casa. Isto é uma pintura muito famosa, não é? Do Eduard Hopper, que tem várias pinturas de casa. Eu estive a hesitar entre várias, mas esta pareceu-me interessante, com esta senhora numa certa intimidade, está desnudada, olhando o mundo pela janela. O que é uma casa? Dizer genericamente que é uma construção que pode ser habitada é dizer tudo, não dizendo nada. Tendemos a pensar que as casas são aqueles lugares onde nos sentimos especialmente seguros e que com essa segurança de refúgio podem ser lugares de intimidade, de dentro. E, efetivamente, cada casa é não apenas mas uma coleção de lugares de intimidade, que se relacionam entre si como lugares de exclusividade variáveis. O da casa face à rua, mas também dentro dela o do quarto de dormir, o do quarto de banho, a intimidade do escritório, a sala de visitas, o lugar de cada um à mesa de jantar, etc. Não é? Portanto, há registros diferentes, há uma sobreposição de camadas de intimidade dentro de uma casa. Camadas de intimidade diversas que se arrumam numa complexidade própria da ordem das relações familiares ou de uma só pessoa. Porque também sozinha uma pessoa precisa, para a relação de sentir consigo própria, de uma realidade além do seu corpo, onde habita os seus hábitos. É isso que a sua casa proporciona. Há um verso de um outro poeta que também já faleceu há uns bons anos, mas este por causas naturais e já com alguma idade, o Manuel António Pina, um grande poeta português, e que diz: os lugares são a geografia da solidão. Regressar a casa é um reencontro com o lastro de sentido da vida de cada um, e por isso é essencial à vida podermos estar em casa, na sua solidão, que tem de ser um direito. Quando estar em casa se torna uma impossibilidade, ou uma possibilidade demasiado escassa e longínqua, condenamos-nos a sobreviver apenas. Esta reflexão é importante no contexto que estamos a viver, da pandemia, e com o teletrabalho, com tantas pessoas a terem que ficar em casa, e isto mostra como temos que valorizar o significado existencial da casa. E a pandemia devia ser uma oportunidade para enfrentar essa necessidade, não é? De casas com mais capacidade de serem casas e não serem apenas o sítio onde se pernoita, digamos assim. Estar em casa é estar num lugar próprio de identidade a dois ou mais ou a sós. E por isso entramos em casa como dentro de algo.
Mas mais do que em uma construção edificada, dentro significa transpor a fronteira para dentro de uma consciência, de uma visão de vida, de cumplicidades, mesmo do inconsciente que se sedimenta em hábitos. E fronteira aqui, não é, pode significar literalmente também a do país a que se regressa, que é também como uma casa quando se emigra ou se parte por alguma outra razão. Há um arquiteto e grande teórico da arquitetura finlandês, Juhani Pallasmaa, que refletiu muito sobre estes assuntos. Ele é conhecido como um fenómeno, alguém que propõe uma fenomenologia da casa. E teve uma grande influência de Merleau-Ponty, mas num livro relativamente, um dos últimos livros dele, intitulado Habitar, ele conta aquele hábito comum de, chegando a um quarto de hotel, o tentar tornar um pouco mais como casa, um quarto de hotel anónimo, não é? E por isso inóspito, ele tenta o tornar um pouco mais como casa, ao largar bens pessoais seus sobre a cama e outras partes do quarto do hotel, para lembrar a casa. As casas são, por isso, muito mais memória de uma biografia do que lugares. Ou melhor, são lugares, mas são lugares de memória, que acomodam e assim guardam e proporcionam a lembrança. Por exemplo, de gestos e cheiros, coisas que se faziam ou fazem, e coisas que se sentiam ou se sentem, na casa dos avós, da praia, do tempo em que se era criança, da vida presente e das vidas anteriores, com outras geografias de afetos. Mas, portanto, uma relação muito forte entre casa e memória. Não é? E, contudo, as casas não são lugares, não estão em parte nenhuma, são mais aquilo que transportamos connosco, cada um consigo próprio, como ideia de casa, como coleção de memórias concretizada numa objetividade além do nosso corpo. Então, trazer connosco a casa é trazer connosco justamente aquilo que é essencial para manter a segurança que permite o íntimo. Disse, não tragas a casa atrás, mas é precisamente isso que todos trazemos, uns mais, outros menos, aonde quer que vamos. Então a casa não tem um lugar necessariamente. A casa é uma espécie de sombra que nos acompanha sempre, desde que não andemos às cegas. Há um escritor americano, James Baldwin, um escritor com uma forte carga filosófica. Aliás, há uma belíssima discussão entre ele e a Hannah Arendt, dos anos 60, mas neste romance, O Quarto de Giovanni, ele tem boas reflexões sobre a ideia de casa, e há aqui uma ou duas que eu queria tocar. James Baldwin dizia que home, não é? Talvez casa, talvez lar, perdão, ele quer dizer, talvez a casa não seja um lugar, mas uma condição irrevogável. É claro que aqui há uma oscilação, não sabemos se home quer dizer casa ou lar. Eu devo dizer que eu tenho algumas reservas à palavra lar, porque eu denoto na diferença entre casa e lar uma certa possibilidade de reificar uma desigualdade de género, uma diferença de género. A casa como se fosse o elemento masculino e o lar o elemento feminino. E penso que isso merece alguma crítica, essa dissociação entre a casa e o lar. A palavra home, felizmente, condensa, neste caso é útil, condensa bem a perspectiva. Embora, evidentemente, também haja a palavra house, não é? Mas a palavra home não tem apenas o sentido de lar, que nós temos, pelo menos no português de Portugal, que é muito conservador, diria. Mas o ponto aqui importante não era tanto esse, era mesmo dizer, notar o sublinhado que ele faz, talvez não seja um lugar, a casa, mas uma condição irrevogável. E dizer que é uma condição é dizer que é qualquer coisa que não podemos afastar. E se levamos connosco a casa sempre que vamos para fora, também a casa que deixámos para trás quando regressamos, pode já não ser reencontrada. E James Baldwin, novamente, diz assim, tu não tens uma casa até a teres deixado. E depois, tendo-a deixado, não podes regressar a ela. O que torna a casa uma espécie de impossibilidade. Não temos casa antes de sair dela, temos que sair dela, temos que a exteriorizar para a reconhecer como casa, mas um regresso a ela já não é um regresso a casa.
porque justamente trabalha com a memória e a memória que nos fica da casa depois não coincidirá com o objeto dessa memória. Enfim, casa é sempre um movimento íntimo que realizamos nas coisas, de nos guardar nelas uma distância que nunca se supera e uma proximidade que nunca nos deixa. Este paradoxo na ideia de casa. E deixo-vos com outro verso de Manuel António Pina: uma casa é as ruínas de uma casa. Não é? Uma casa nunca coincide exatamente com a ideia de casa. Há uma descoincidência na ideia de casa. Isto é bastante sartriano, de certo modo. Não há uma coincidência plena entre a casa e o ser da casa, digamos assim. Só uma última nota ainda sobre a casa, antes de fecharmos este ponto. E se a intimidade é uma partilha de solidões, também as casas de uns e de outros se atraem. Conhecemos uns aos outros quando finalmente nos visitamos, sejam as nossas casas físicas, sejam outras, por exemplo, os nossos livros, também são casas, de algum modo, os nossos murais nas redes sociais, os nossos gostos, o lugar de canto do café, da cantina, onde estamos em repouso. Visitar-nos ciclicamente amigos e familiares a ir fazendo intersubjetividade, não como a construção de um edifício de paredes, mas como fluxos de dar e receber, com o prazer do reconhecimento, também da descoberta da diferença e da sua fruição. Visitar é trazer o conforto da comparência ao visitado. E receber visitas é, de facto, um aspecto crucial, central da casa. Isto, digamos, é um prolegómeno, não é? para uma fenomenologia da casa. E agora passaria ao mundo, como um outro lugar primordial, sobretudo na diferença para com a casa. A imagem que eu trago aqui é a imagem de um quadro muito célebre, o Misantropo, do Peter Bruegel, o Velho. E porquê é que está aqui presente? Se repararem bem, nós temos aqui um senhor circunspecto, enlutado, e que está a ser roubado, digamos assim, por uma pequena criatura que está envolvida por uma esfera, né, que é o mundo. E há uma legenda por baixo deste quadro, que está presumo que está em alemão, agora não me recordo se é em alemão que está, mas que diz qualquer coisa como isto: o mundo, diante da perfídia do mundo, eu me enluto, eu entro num estado de luto. E isto representa, de certo modo, a má relação com o mundo, digamos assim. A relação de costas viradas que a humanidade, pelo menos a humanidade, numa certa leitura da tradição espiritual ocidental, europeia, naturalmente, constituiu, e até religiosa, desde o Antigo Testamento, não é? A relação com o mundo foi sempre, o mundo, na verdade, é um ídolo, e portanto sempre houve uma má relação com o mundo. E se calhar por isso a gente depois vai ler livros como O Desencantamento do Mundo, do Max Weber, ou a Hannah Arendt, que nos fala da alienação do mundo, ou outros autores que, enfim, dão conta desta dificuldade de relacionamento com o mundo. Mas o que é o mundo, então? A palavra mundo, que lugar é esse? A palavra mundo abre um mundo de sentidos. Pode significar tudo e incluir tudo sem olhar a diferenças, né? O mundo todo, como pode significar uma singularidade que se recorta de tudo mais. Tanto dizemos o mundo inteiro, como dizemos que cada pessoa é um mundo. E eu devia estar com isto maior, não era? Isto devia estar assim, só agora que reparei. Pode ser o universo, pode ser o planeta, pode ser a casa de cada um, pode ser o mundo que se descobre quando se abre a porta da casa e se sai, pode ser o que há de comum e une, e então que falamos do mundo dos negócios, dos políticos, também dos poetas, dos artistas, dos afetos,
da racionalidade económica, o mundo dos psicólogos, o mundo das pessoas que frequentam cursos de psicologia existencial, e pode ser o que nos singulariza, não é? E falamos então de um criador imaginativo no seu mundo particular, não é? Singular, e de novo, cada um no seu mundo. Portanto, o mundo pode ser o mundo inteiro, como pode ser um mundo mais singular. E não há forma de levar uma vida com sentido sem um mundo seu. Não se é sem mundo, e dificilmente sem ser parte do mundo de outrem. De estar, enfim, de estar só, também se diz, estar longe do mundo. E no Brasil, não é? Todo mundo, a expressão de todo mundo, quer dizer as pessoas todas. Em Portugal não tem o mesmo sentido. Portanto, há uma espécie de coextensividade entre existência e ser no mundo. Heidegger, sobretudo, capta muito bem esta ideia no In der Weltsein, não é? O ser no mundo. No mundo não nos precede, nem nós precedemos o mundo, no sentido da existência, o existir, não é? O estar fora, pressupõe logo como correlato do existir o mundo. O mundo é a coleção integral de todos os lugares e cada um dos seus lugares pode ser também um mundo. Por isso, mundo e lugar podem coincidir, mas não significam exatamente o mesmo. Na verdade, mundos são lugares, se os entendermos como incluindo tudo o que é significativo para um sujeito. Seja esse sujeito uma, muitas ou todas as pessoas. Sorrimos ao ver a criança perdida no seu mundo porque é ela a fazer lugar daquilo que lhe importa, a ir se ocupando. Perde-se dentro do seu mundo, mas longe de estar perdida. Portanto, aquilo que distingue o mundo é este valor de inclusão de tudo o que é significativo para o sujeito de referência desse mundo. O que define o mundo é essa perspectiva sobre os lugares preenchidos por dentro. Ter mundo é conduzir a sua existência e poder ser sujeito de sentido. E por isso, quando morre alguém, não acontece apenas o mundo perder alguém, mas como dizia o Derrida, em certo sentido, acontece um fim do mundo. Alguém morrer é o fim do mundo, num certo sentido. Do mundo singular daquela pessoa. Sempre que nos morre alguém, morre-nos um mundo. E sempre que nos nasce alguém, também nasce um novo mundo. Mas o mundo também tem de ser pensado como o lado de fora, além dos nossos corpos próprios e das nossas casas. Mundo exterior. O mundo começa quando saímos à rua e encontramos o que não é de cada um, mas o que é comum. De certo modo, por simpática que seja a expressão casa comum, não é uma expressão boa. Porque as casas são o lugar do privado, da intimidade, e o mundo é o lugar do público. E por isso, ambos são lugares primordiais, talvez os mais primordiais da história humana, pelo menos da história humana contada em termos ocidentais, porque recordam a diferença do privado e do público. Percebe-se e acompanha-se, por exemplo, a intenção ecológica da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, não é? A segunda encíclica do Papa Francisco, trazendo o planeta para o nosso cuidado comum e pensando-nos na mesma comunidade planetária. Mas apesar de todas estas boas razões, importa pensar o planeta mais como mundo do que como casa. É preciso conciliar os comunitarismos, casas comuns particulares, não uma grande casa. Até porque a palavra grande casa tem sentidos que aí no Brasil são bem conhecidos e que não são muito inclusivos. Mas ao ideal cosmopolita em que todos dão para uma grande e aberta rua. Ser cidadão do mundo é esse o significado, não é? Do grego cosmopolites. Não pode significar confinar-se a uma casa, por grande que ela seja. E não faz sentido olharmos para nós mesmos como cidadãos das nossas casas. Não, somos cidadãos do mundo. Portanto, o mundo e casa são ambos primordiais, mas são primordialmente diferentes, distintos. O mundo guarda um sentido de dentro, mas em que estamos com mais do que nós próprios.
O mundo é como uma dança com as coisas e com os outros que os traz para dentro. O mundo exterior é a primeira realidade inclusiva a separar o cosmos do caos. E vir ao mundo, né? Nascer, é o primeiro acontecimento inclusivo. Temos sempre um pé fora e um pé dentro, como se dançássemos com o mundo, cada um à sua maneira. Um lado de fora de tudo, portanto, um lado absolutamente fora, sem pé dentro, não é um lugar. É como deixar o mundo, como a imaginação de um sobrevivente solitário numa nave perdida no espaço e no tempo intergalácticos, incomensuravelmente longe de tudo, sem resposta para a pergunta, está aí alguém? Aí a própria ideia de lugar torna-se um contrassenso. É como morrer em vida. E entramos então agora na minha última fase, que é a dos outros. Talvez aquela que, na verdade, vocês esperem mais que eu falasse, né? Esperassem mais proveito, digamos assim, do ponto de vista da psicologia existencial, já que é aqui que aparece o outro. Né? Ora, o ponto principal é esta ideia, os outros são lugares. A imagem que eu escolho é uma imagem que não tem grande autor, mas tem que ver precisamente com a preocupação de que, junto com a rarefação dos lugares, suceda também uma desalterização dos outros e uma dessignificação, né, das pessoas, dos sujeitos. Enfim, sendo que a palavra sujeito também ela mesma é problemática do ponto de vista fenomenológico. Se estivéssemos a falar em termos heideggerianos, a palavra sujeito seria complicada, mas agora não vamos poder falar disso. Pensando um lugar como frente de habitualidades que se habitam, como vimos no início, então cada sujeito, cada pessoa, cada outra pessoa, cada Bourgeois, para falar à maneira do Sartre, ou cada Dasein, para falar à maneira do Heidegger, é também um lugar. E cada encontro entre pessoas é como uma visita, se nos imaginarmos casas. Ou, pelo contrário, sair à rua e imaginarmos com o mundo inteiro. A tese que eu aqui defendo é um pouco esta. Cada outro é um lugar, sim, mas que é casa e mundo ao mesmo tempo. No sentido que eu dei de casa e no sentido que eu dei de mundo. Uma nota que eu não pus aqui, se pensarmos, por exemplo, na ideia de Dasein, ser aí, há ali um deítico que tem um caráter de facto, não é? Topológico, o aí onde se dá a aparição, não é? É um lugar. Mas porquê que me preocupa com a questão enfim, daquelas cadeiras vazias da imagem? Eu começo por um primeiro fenómeno que é o da dessubjetivação industrial. A tendência tardo-moderna, a ideia de modernidade tardia é uma forma de, digamos, de divergir da ideia de que vivemos um tempo pós-moderno. Não é? É a ideia de que não, ainda não vivemos um tempo pós-moderno, na verdade vivemos um tempo que continua a modernidade de uma forma intensificada. E vários autores usam expressões como modernidade tardia, sobre-modernidade, hipermodernidade, sei lá, o Lipovetsky, o Bernard Stiegler, enfim, vários outros. E, portanto, em vez de entenderem que passamos à fase epocal, digamos assim, da modernidade, pelo contrário, estamos a viver uma fase intensificada da modernidade. E eu parti dessa opinião. Não é? Por exemplo, acho que não vivemos numa fase pós-industrial, vivemos numa fase hiperindustrial, mas que se desmaterializou de alguma maneira. Não precisamos de indústrias para vivermos num regime industrializado. O Bernard Stiegler fala muito disto. Ora, a tendência tardo-moderna para alargar a sua pulsão industrializadora e passar de uma mera indústria dos objetos, que fez a sua história desde o século XVIII, para uma indústria das subjetividades, que é aquilo que estamos a viver. No sentido de uma produção industrial dos próprios desejos, das próprias crenças, umas e outras cada vez menos suas, não é? Das subjetividades, num sentido de apropriação singularizadora. Pelo contrário,
as subjetividades cada vez mais meio, veículo, massa para o cultivo de desejos e crenças objetivamente produzidos em modo industrial e implantados em modo igualmente industrial. De certo modo, acho que há uma mudança de etapa, não é? No regime industrial da existência, em que ela, no fundo, transita dos objetos para as nossas subjetividades. Os nossos desejos são produzidos industrialmente, as nossas crenças também. Enfim, isto levava-nos longe, eu não vou desenvolver muito, mas a partir do momento que as nossas memórias, as nossas faculdades vão sendo, de algum modo, complementadas pelas nossas interfaces enfim, com todos os dispositivos que dispomos hoje em dia digitais, tudo aquilo que parece que nos capacita e nos estende capacidades, por outro lado, retira-nos a autonomia e o protagonismo subjetivo. E por isso, por exemplo, os nossos desejos têm cada vez menos fonte em nós e cada vez são mais recebidos depois de terem sido industrialmente concebidos e produzidos e disseminados. A pergunta de Karl Polanyi é o grande autor deste livro, A Grande Transformação, e é muito conhecido pelo conceito de desincrustamento. Ele perguntava logo no início dessa grande obra dele, não é? Que é uma obra de 44, que moinho satânico foi esse que triturou os homens transformando-os em massa? Ora, a mesma pergunta tem agora de ser formulada, mas com o foco precisamente nas subjetividades. Que moinho satânico as triturou e delas faz massa? Mas além da massificação das subjetividades tarde ou moderna, que eu, enfim, passei muito depressa, mas só para dar aqui enfim, uma luz sobre este ponto, há uma outra tendência que faz paralelo com a de rarefação dos lugares e que é característica da sociedade hipermedializada, a desalterização do outro. Vocês conhecem seguramente, não é? A frase, a deixa, não é? Do Garçon, o huis clos, não é? O inferno são os outros. E, de certo modo, sintetiza uma condição conflitual da alteridade. A possibilidade ineliminável do conflito, e talvez esta ideia, o inferno são os outros, seja uma pista para compreender o que está em jogo nestes nossos tempos, que é uma espécie de conflito com a possibilidade de conflito. Enfim, uma espécie de eliminação, tanto quanto possível, do risco do conflito, uma hipersensibilidade ao conflito, ao dissenso, ao confronto. O inferno é agora o próprio inferno são os outros. Há uma escolha feita coletivamente de fuga à experiência da alteridade. É uma escolha que é muito condicionada, certo? Muito induzida, mas que é coletiva e que é do nosso tempo, de fuga à experiência da alteridade. Ainda é um inferno são os outros, mas mais precisamente à sua condição de ser outros, à sua alteridade. Diríamos, enfim, fazendo aqui uma corruptela à deixa do huis clos, l'enfer, c'est l'altérité, né? O inferno é a alteridade, já não é os outros, é a alteridade. Mas que sentido tem realmente, não é? O inferno são os outros, sartreano? É uma condenação, efetivamente, mas a um desafio relacional difícil e permanente e de desfecho aberto. Esta abertura e não a medida do poder e da impotência que define o sentido da alteridade. Portanto, estarmos condenados a ser livres, como Sartre diz, é uma coisa, mas não é a mesma coisa dizermos que estamos condenados ao conflito. Não estamos condenados ao conflito, não é esse o ponto. Estamos condenados à possibilidade do conflito e a ter que suportá-la. E isso é o desafio relacional. Não podemos abstrair o outro da sua alteridade.
sem matar a relação. E, no entanto, esse é talvez um sinal preocupante do nosso tempo, uma desalterização do outro. Em que sentido podemos dizer que esta modernidade nossa contemporânea convive mal com o inferno são os outros, a ponto de preferir coletivamente não suportar, desalterizando a existência? Desde logo por rarefazer as condições de possibilidade de uma transformação ou transição epocal, condenando-se a uma imobilidade para que concorre muito particularmente e até paradoxalmente a aceleração social. Paradoxalmente, pois, precisamente, quão mais acelerados os tempos, assoberbados até à exaustão no regime de existência, menos esta se abre e dispõe à mobilidade. Não é? Na verdade, é isso, não é? Quanto mais acelerados forem os tempos, menos disponíveis estamos à mudança. Estamos absolutamente focados na colagem ao tempo presente. Na verdade, a aversão a demasiada exposição ao mundo, e aqui a aversão a demasiada exposição ao mundo inclui ao outro, inclui também a exposição à confrontação e à possibilidade de transformação. Na verdade, tudo isto, não é? São aversões à alteridade. E tudo isto tem que ver com a sociedade hipermedializada. Na sociedade hipermedializada, normalizou-se um recuo da existência das pessoas para dentro de uma esfera própria, uma bolha a partir da qual interagem com o mundo e com as outras pessoas. Prefere-se, por exemplo, o texting, não é? À voz própria. Prefere-se um primeiro encontro amoroso apenas à distância e antes disso desejas começar por conhecer outros dessa maneira, de acordo com uma sociabilidade esperada, uma codificação, um filtro. Os adolescentes hoje antecipam a erotização da imagem de si próprios que veiculam nas redes sociais. O encontro não medializado, sem filtros, a acontecer face a face, ao alcance das mãos e do toque do outro, passaram a ser demasiado mundo de uma só vez. Tudo demasiado ameaçador a justificar que nessas mediações e na aprendizagem do seu manejo hábil se constituam as defesas de um eu que de outro modo se representa demasiado vulnerável. Ironicamente, essa vulnerabilidade tem sido a arma demasiado poderosa que erradica do mundo o regime da existência selvagem, seja na natureza, nos outros ou dentro de cada um. A possibilidade da alteridade é reprimida até violentamente com base numa autorrepresentação da hipervulnerabilidade de cada um. O outro, como lugar que é casa e mundo ao mesmo tempo, aquela, enfim, hipótese que eu colocava, dá lugar a um outro apenas tolerado enquanto casa, apenas casa. E a um intolerável outro que é representado também como casa, mas outra casa, apenas, e sem mundo que os faça encontrar. Há na sociedade hipermedializada uma crítica da imagem a ser feita. Não é da imagem per se, mas é do uso da imagem como ela é vivida no nosso tempo. O Italo Calvino, já nos anos, finais dos anos 80, salvo erro, agora já não tenho bem presente se era anos 80 ou 90 do século passado, numa célebre conferência chamada 6 Propostas para o Próximo Milénio, ele dava conta desta preocupação a respeito das imagens. Ele também falava da literatura e da linguagem, mas aqui importa-nos só a questão da imagem. E ele dizia assim, vivemos sob uma chuva, isto portanto, são 6 propostas e é na proposta intitulada Exatidão. Diz ele, vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens. Os médias todo-poderosos não fazem outra coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando numa fantasmagoria de jogos de espelhos, imagens que em grande parte são destituídas da necessidade interna que deveria caracterizar toda a imagem, como forma e como significado, como força de impor-se à atenção, como riqueza de significados possíveis. Grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente como os sonhos que não deixam traços na memória. O que não se dissolve é uma sensação de estranheza
e mal-estar. Isto, portanto, dito muito antes de entrarmos na fase da hipermedialização. E um outro autor, filósofo célebre, não é? Já com alguma idade, está nos seus 80s, Alain Badiou, num livro intitulado Para uma Nova Teoria do Sujeito, e que é uma compilação de conferências que fez no Brasil, depois de uma viagem ao Brasil, portanto, também nos anos 90, diz assim: nosso mundo não gosta da lógica nem da coerência racional. Ele está submetido à comunicação, às imagens. Ora, o mundo das imagens, o mundo da mídia, é instantâneo e incoerente. É um mundo muito rápido e sem memória. Um mundo em que as opiniões são ao mesmo tempo extremamente móveis e extremamente frágeis. Sustentar firmemente uma lógica de pensamento é, portanto, muito difícil. Naturalmente, isto são elementos só, meramente, sugestivos para pensar uma crítica das imagens, mas, por exemplo, lendo esta passagem do Alain Badiou, uma pessoa pensa também logo, imediatamente, no problema da pós-verdade, não é? A fragilidade das opiniões. Não é? E o problema da aceleração aqui está também. A instantânea, incoerência, tudo muito rápido, sem memória. Não é? Bom. Regressemos então ao Sartre. Em L'Être Lénien, o outro, por princípio ontológico, que escapa à sua objetivação. Pior ainda, ou mais ainda, ele próprio desdobrará as suas distâncias também, o seu sentido mundo, sobre as minhas e sobre mim, sem que eu disponha do menor poder de controle sobre esse sentido. De certo modo, eu diante do outro, enfim, eu não consigo, eu consigo objetivar as coisas ao meu redor, mas não consigo objetivar o outro. O outro aparece-me, digamos assim, como um ponto, uma caixa negra que eu não consigo objetivar. E pior ainda, não é? Não só não consigo objetivar, como tenho que ter em atenção que ele próprio desdobra as suas distâncias sobre mim, e que eu não consigo objetivar nenhuma dessas distâncias que ele desdobra sobre mim. E, portanto, não é só ele que fica para lá da minha capacidade de objetivação, é todo o mundo visto da perspectiva dele. Assim, de repente, agora cito Sartre, apareceu um objeto que me roubou o mundo. Tudo está no seu lugar, tudo existe para mim, mas tudo é percorrido por uma fuga invisível e estática em direção a um objeto novo. O aparecimento de outrem no mundo corresponde, então, a um deslizamento petrificado de todo o universo, a uma descentração do mundo que mina por baixo a centralização que o opera ao mesmo tempo. Fim de citação. Mas esta insuficiência, mesmo a ausência de controle, não teria de ser ameaçadora. O inferno são os outros não é a expressão de uma alterofobia, de um ódio aos outros, mas do caráter difícil, por princípio além do dominável, da relação ao outro, do ser para o outrem, e ao mesmo tempo crucial para o ser para si mesmo. Não é como aquela imagem, agora lembrei-me desta, do Thomas Hobbes, não é? No Leviatã, Homos homini lupus, não é? O homem é o lobo do homem. É, na verdade, esta possibilidade do conflito ser também a possibilidade do sentido. Só tem valor de outro o que pode dignificar o projeto de ser do próprio. A imobilidade, volto agora aqui à questão, já tinha tocado nisto, mas volto a este ponto, a imobilidade acelerada, não é? A modernidade obstinadamente acelerada dos nossos dias, encontro no que ela implica de imprevisto não controlado, de possibilidade do estranho. E do estranho familiar, o Unheimlich, não é? Que o Freud fala, não é? Aquele estranho familiar que faz com que o familiar não seja banal, não é? Permaneça sempre qualquer coisa que ultrapassa a minha capacidade de apreensão e de controlo de sentido. Em suma, de alteridade, nas suas diferentes formas de manifestação. O que eu estou a tentar dizer é que a aceleração dos tempos modernos não é algo inseparável do problema da desalterização. A modernidade evita confrontar-se, aliás, consigo própria, assim prendendo o tempo, perpetuando-se por paragem do tempo histórico.
recola-nos ao tempo. A modernidade, acelerando, impede a possibilidade da sua transformação, do confronto consigo mesma. Enfim, num outro texto, eu escrevo qualquer coisa como isto, que deixámos de ser contemporâneos, mas não deixámos de ser modernos, continuamos a ser modernos. Deixámos de ser contemporâneos porque ser contemporâneo, de uma maneira que o George Agamben disse muito bem num texto chamado O Teu Contemporâneo, e recuperando uma ideia do Nietzsche nas considerações intempestivas, o Agamben e o Nietzsche dizem que ser contemporâneo implica que haja uma descoincidência com o seu tempo presente. Tem que haver uma descolagem que permita, portanto, neste anacronismo, não é? Nesta anacronia, reapropriar-se do tempo. Simplesmente o tempo acelerado não permite isso. No tempo acelerado é uma vertigem que nos cola ao tempo e que não nos permite dela destacar e não permite criar uma relação de alteridade e de transformação. Ora, eu já estou muito perto do fim. A modernidade, neste sentido, a modernidade tardia, esta que estamos a viver, a hipermodernidade, e isto não é uma crítica a toda a modernidade, não é uma crítica que pretenda dizer que devemos recusar a modernidade ou fazer um juízo histórico sobre a modernidade, nada disso. É simplesmente pensar que a modernidade, no tempo que estamos a viver, dispensou a abertura ao tempo. Torna-se repetição, presa do seu próprio modo de estar no tempo, e que desta forma levam a um lento cancelamento do futuro. Esta expressão, ela não é realmente do Mark Fisher. O Mark Fisher, enfim, é um teórico muito interessante inglês, já morreu também, suicidou-se, e o Mark Fisher cita um autor italiano cujo nome agora não me recordo, que usa esta expressão, mas quem celebriza na verdade a expressão é o próprio Mark Fisher, mas é esta ideia de um lento cancelamento do futuro. E que isto, por exemplo, faz com que culturalmente tendamos a ter fenómenos de grande nostalgia do passado, não é? E nostalgia dos fenómenos de força, não é? Do passado, tipo, nostalgia das revoluções, coisas assim. E que está soterrada em espectros do passado que se acumulam assim no tempo presente. Em suma, em todos estes registros, a época dos nossos dias desalteriza-nos e a desalteriza os outros ao nosso redor. E nisto há um auto-engano, uma mentira a si, conduta a que Sartre, precisamente, deu o nome, não é? De má fé. E era esta a ideia que eu gostava de transmitir finalmente, que tenho tentado, enfim, ler usando esta chave sartriana, é de que a modernidade hipermedializada, de certo modo, bloqueou a angústia que Sartre escreveu como apreensão reflexiva da liberdade ontológica do ser para si. E a angústia é logo tomada como patológica, é logo anestesiada, até amorosa, para que se adivinhe um futuro cada vez mais próximo da manipulação química. Dispõe-se a amorosa, dispõe-se a um controle cada vez mais desejável. A própria normalidade vai sendo reduzida ao cálculo de um intervalo de parâmetros. A desalterização é uma atitude coletiva massivamente produzida de auto-objetivação, dirigida por cada um a si próprio. Cada um é induzido a auto-objetivar-se, não diante de um outro como liberdade subjetivada, mas diante de um outro também ele auto-objetivado, afinal todos auto-objetivados, como uma capitulação induzida da liberdade ontológica. Isto é importante porque eu não acho que a gente possa fazer uma separação absoluta entre o que se passa no plano social e até político, né? Nos modos como existimos coletivamente, comunitariamente, e a questão ontológica. A questão ontológica não é, digamos assim, da ordem da eternidade, não é? Ela não é imune à história. A desalterização não é uma desculpa diante da responsabilidade, mas uma renúncia coletiva e induzida à condição de liberdade. O que está em jogo é a âncora da ontologia fenomenológica de Sartre. Estamos condenados a ser livres, impossível não o sermos enquanto existências. Vai sendo um facto ontológico cada vez mais circunscrito, cercado, tornado menos. O outro que comparece diante de mim, e eu próprio diante dele e de mim mesmo, vamos-nos
alienando partes da existência ligada na unidade de uma mesma consciência, convertendo-as em relações aditivas, inertes, que são em si, para não serem para si. É isso o resumo da normalidade cada vez mais cinzida em intervalos de parâmetros, fora dos quais as relações só poderão ser aditivas. Por exemplo, medicamentalizando todas as suas expressões. Concluindo, e ao último slide, eu nem tenho estado a olhar para o relógio porque estou com medo de ter passado muito tempo. Dessubjetivação e desalterização, né, estes dois fenómenos que notamos a respeito do outro como um lugar que é ao mesmo tempo casa e mundo, são duas tendências que se reforçam concomitantemente. Identificar a má-fé é, a meu ver, um passo crucial para a compreensão dos nossos tempos e para informar um agir com sentido. Contra o fim do humano, por esta via de desalterização que se descreveu e que tem na alterofobia que odeia os outros uma consequência violenta cada vez mais disseminada, ainda faz muito sentido o humanismo pensado pelo existencialismo, desessencializado, sem amparos nem determinismos, sem cristalizações ou retiradas diante do mundo e dos outros. Pelo contrário, um humanismo que, numa palavra, significa apenas lançados no mundo, movidos pela potência da crise de sentido. Né? No fundo, o mundo de peito aberto. Né? Aliás, no futuro tecnologicamente pós-humano, o resgate humano que deve ser feito é o desse humanismo que Sartre propôs, o humanismo do existencialismo. E pronto, eu penso que este era o meu último slide, exatamente. No fundo, eu penso que faz todo o sentido para os nossos tempos, e diante deste quadro que eu expus, enfim, encarar um otimismo que seja um otimismo assente num humanismo revisitado a partir da ideia do existencialismo ao humanismo. Obrigado pela vossa atenção e agora vou ver as horas que passaram. Passaram muito. André, muito obrigada. Foi excelente a sua apresentação e como é bacana ver a forma como você constrói, que é justamente aquilo que o curso acredita e propõe, que o Sartre é o autor que nos ajuda a pensar desafios e questões do nosso tempo. Então, foi assim muito, muito bacana de escutar. Tá? Pessoal, Marcelo sugeriu que tem um lance de uma mãozinha, né, Marcelo? Que aí, fala aí, Marcelo. É exatamente assim, quem quiser fazer pergunta ou discutir com o André, acho que seria bom levantar o ícone que tem das reações, levantar a mão, porque a gente faria por ordem, né? É só essa sugestão. André, muito obrigado. Aproveitar já que eu fiz aqui a intervenção. O André, além de ser um grande amigo de muitos de nós, é um grande intelectual, como a Carol disse, pensando questões muito do nosso tempo e muitos de nós, que eu me incluo também, sou profundamente devedor às suas reflexões sobre Sartre, né? Seu livro incontornável das metáforas da consciência. Então, é um grande prazer e muito obrigado pela palestra. Obrigado, eu. Perguntas, pessoal? Alguém quer falar também? Né? Daí faz o sinal e a gente pode abrir aqui o microfone. Se for para quebrar o gelo, eu posso começar, que eu queria colocar uma questão para o André, mas é uma questão mais para que você possa falar mais um pouco para a gente. Eu sempre coloquei um pouco em embate duas posições que acho que tem a ver com o que você propôs a nos apresentar. Uma é a tese do Bruno Latour, que jamais fomos modernos, que me parece problemática em alguns pontos, que eu deliberadamente oponho à posição do Antoine Compagnon, né, onde quer justamente pensar os antimodernos, né, como essas figuras que colocam em xeque o projeto da modernidade, né? Como que você vê isso? Como que você coloca essa questão justamente com essa ideia
que você brilhantemente colocou dessa exacerbação do projeto moderno, né, que nos alcança aí. Obrigado. Avanço já? Ok. Pois, isso é uma pergunta muito difícil, Marcelo. Eu próprio ando a pensar nisso. Eu, muito recentemente, fui reler o livro do Bruno Latour, não é? A frase dele é um pouco provocatória, de certo modo. O que ele diz é que, não é, o livro constrói-se naquela ideia de que os pressupostos do moderno, na própria instalação da modernidade, nunca se realizam. E os híbridos, não é? Que misturam natureza e técnica e conhecimento, a própria distinção entre sujeito e objeto, né? Enfim, vai sendo minada pelo desenvolvimento tecnológico. Ele dá o exemplo, por exemplo, do buraco do ozono, não é? Que não é um fenómeno nem natural, nem é uma criação completamente artificial, é um híbrido. Mas, indo ao ponto, eu, por um lado, acho que estamos a ser excessivamente modernos, não é? Neste sentido de uma hipermodernidade que se obstina. É um pouco como se fosse uma obstinação mesmo, uma obstinação como o Rei Lear, que se obstina, fica obstinado. Mas, ao mesmo tempo, e isso de facto é um problema porque nos pode levar a um colapso, por exemplo, os problemas da crise climática, parecemos um comboio desgovernado, não é? Quer dizer, e vamos alienando capacidade até de deter o movimento, este movimento acelerado, mas por outro lado, parece que em alguns aspectos a pergunta é, mas será que fomos suficientemente modernos? Porque a questão nunca é trocar a modernidade, o moderno, por um antimoderno, não é? E o próprio Bruno Latour diz isso, não é? A questão está ali entre, a solução que ele apresenta é uma espécie de misto, um cocktail entre traços de pré-moderno, traços de moderno e traços de pós-moderno, não é? Mas o que eu acho que é preciso fazer aqui é, de facto, preservar aquilo que de moderno representa um espírito de emancipação, no fundo, que está da autonomia, mas também fazer a crítica da modernidade, precisamente naquilo em que ela nos conduz a uma progressiva heteronomia, para usar o conceito do Kant, não é? Por exemplo, o André Gorz faz esta distinção, não é? Autonomia e heteronomia. Mas é isso, quer dizer, é isso, quer dizer, por isso é que eu há bocadinho disse, atenção, eu estou aqui a falar muito da modernidade tardia, como algo preocupante, etc., mas evidentemente nós somos muito devedores da modernidade, não é? E precisamos dela, quer dizer, e os valores da emancipação e da autonomia são fundamentais, quer dizer, não... enfim, um autor como Sartre reconhece-se neles bem. Heidegger é mais complicado por causa da questão da maneira como ele se relaciona com a ciência, enfim. Embora possa estar ali duas voltas, mas no caso de Merleau-Ponty, ou de Husserl, ou de Sartre, não é? Todas estas pessoas que se inscrevem de uma forma muito marcante na fenomenologia, na tradição fenomenológica como a conhecemos, todas elas têm uma relação bastante próxima e forte com a modernidade, não é? Portanto, eu não sei dizer mais do que isto, Marcelo, não é? Eu concordo com o Bruno Latour, quer dizer, o título dele é provocatório, não é? Ele não está a dizer que nós não fomos modernos. Fomos modernos, não é? Jamais fomos modernos no sentido, jamais fomos completamente modernos, porque é impossível ser completamente moderno, nesse sentido. E a própria história da modernidade elimina os pressupostos que estão subjacentes à racionalidade moderna. É um bocadinho por aí, não é?
Mas a solução que ele apresenta é uma solução em que se resgata qualquer coisa do moderno, que eu penso que será por aqui, eu agora não tenho isso presente, mas ele até faz um quadro, eu como li recentemente o livro, ele até faz um quadro em que vai buscar os aspectos que parece que vale a pena manter e os aspectos que vale a pena deitar fora, entre pré-modernos, modernos e pós-modernos. E eu tendo a concordar com isso. Não é? No fundo, não há aqui uma posição absoluta, pura, digamos assim. Não é? Se nós deixarmos de ser modernos, o risco é sermos reacionários rapidamente, não é? E acho que temos que ser muito críticos. Eu acho que isto faz parte da modernidade alterizar-se. A modernidade alterizar-se significa isso, a modernidade confrontar-se consigo própria, não é? Não ter medo desse confronto e não estar completamente cada vez mais imersa naqueles movimentos, não é? Em que, pronto, vamos indo e vamos, enfim, vamos funcionalizando. Não é? Eu vejo isso mesmo, por exemplo... Desculpa. Oi, desculpa, André, somente eu só estou preocupada com o seu horário, tá? E da gente também poder dar uma girada aqui para ver se tem mais alguém que quer perguntar, porque Marcelo, você se empolga e aí a gente vai ficar aqui a madrugada dentro de Lisboa, porque para a gente está cedo. Tá bom? Desculpa, te interrompi, mas só porque eu estou preocupada com você. Tá bom? Oi, o Fábio, está ali com uma mão no ar. Tem o Fábio, a Thaís quer falar. Tem mais gente com a mão no ar? Porque como eu estou aqui com duas telas, só me ajuda aqui, gente. Por enquanto, eu estou aqui com o Fábio, Thaís, eu também quero falar. Então vamos lá, vamos começar pela Thaís, que pediu primeiro, tá? Como é que é, Thaís? Você consegue liberar o áudio? Consegue, tá? Liberei. Boa noite, André. Parabéns pela aula espetacular. Bom, como a Débora e a Carol meio que já estão inteiradas, essa parte, especialmente a última parte da tua aula, tem muito a ver com o que eu quero propor para os meus estudos de doutorado. Aliás, eu sou candidata na UB. Quem sabe, né? Consigo continuar meus estudos com você. Mas o que eu queria mesmo era fazer mais um comentário que eu coloquei no chat durante a palestra sobre o conceito de lar, né? Que aí você fala sobre casa, sobre lar, e que não gosta muito da ideia de lar. Eu concordo que, no sentido que você colocou, que eu vou até tentar voltar aqui em cima, aqui de lar conservador, tudo bem, mas aí também tem a expressão em inglês, né? Home is where the heart is. Que o lar é onde está o coração, né? Então, assim, eu que sou uma pessoa nômade, que não paro quieta num país muito tempo, eu sinto muito isso na minha vida, né? Que o Brasil é o meu país, lógico, muitos amigos queridos, professores amados, mas, contudo, porém, entretanto, eu carrego o meu lar comigo. Aí eu queria que você elaborasse um pouquinho isso. Não, eu estou de acordo, Thaís, estou completamente de acordo consigo. Eu só estava, pronto, foi um detalhezinho que só me ocorreu agora em que eu estava a falar mesmo. É que, pelo menos como eu entendo a palavra home em inglês e a palavra lar em português de Portugal, pode ser um pouco diferente, estas coisas têm conotações depois, não é? que são singulares, no fundo, e mesmo não é só as de cultura para cultura, é para pessoa, não é? Que se apropria da palavra e faz o seu sentido da palavra, porque as palavras também são lugares que habitamos e aos quais regressamos, e sempre que a gente usa a palavra, ela muda um pouco o seu sentido, ela ganha uma nova cor, ganha uma nova tonalidade, não é? Mas o que eu queria com isto dizer era somente isto, é que eu sinto mais confortável a chamar casa ou home do que lar, porque o lar, sobretudo na tradição de usos que houve cá em Portugal, era a dona, era praticamente o território da senhora, da mulher, não é? Que era a dona do lar, não é? Que tratava do lar, a cuidadora do lar. E que a casa, pronto, a casa já era da ordem do património, da ordem do homem, digamos assim.
É claro que a mesma ideia, por exemplo, do coração, também, se nós começarmos a aprofundar todas as distinções, a coração e a razão, o coração vai cair para o lado da mulher, a razão vai cair para o lado do homem, a casa vai cair para o lado do homem, o lar vai cair para o lado da mulher, o património que divide e separa, pater, pai, o matrimónio que liga, que une, mãe, não é? Mater, não é? Portanto, quer dizer, as palavras têm estes, as palavras não são clean, não é? Não são limpas, elas trazem uma memória de usos, pronto. E eu acho que a palavra lar, comigo pelo menos, é uma palavra que exprime um pouco esse lastro que eu acho que ainda é um lastro, enfim, de dominação de género. É curioso, desculpa, ainda que eu curioso esteja perfeitamente... Sim, desculpa. Ainda que eu esteja perfeitamente... Vai, por favor, vai, eu continuo. Não, só para acabar a frase. Ainda que eu esteja absolutamente de acordo consigo no que diz respeito à palavra home. Só que eu, para dizer home, eu prefiro dizer casa. E só um parêntese, que é curioso que no Brasil, dona de casa, não é dona do lar. Em espanhol... também, em espanhol, hogar tem essa ideia de home em inglês. Né? Só que curiosidades linguísticas. E em Portugal também se diz dona de casa, mais recentemente, também se diz. Influência de novela brasileira. Não sei. Mas pronto, mas era mesmo um pormenor, não é? É o mesmo pormenor, não é? Fixemos na palavra agora, home. a dona da casa, aqui posso me meter? Vai interromper. Obrigada, André. Pode a palavra. Fábio, querido, você consegue? Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Professor André, é um prazer ouvi-lo aqui, como sempre. É sempre muito bom, aprendo sempre muito te ouvindo. É realmente uma belíssima fala, eu acho que abre de uma maneira muito singular, eu acho, para todos que ouviram a tua fala aqui sobre esses temas tão pertinentes para o momento que a gente tem vivido. E eu queria, num primeiro momento, fazer uma questão sobre essas duas noções que eu acho que são centrais na tua exposição, e também bastante inovadoras em termos de uma leitura muito pessoal que tu trazes para nós aqui, sobre a dessubjetivação e a desalterização. Tá? Em que medida a gente poderia pensar, a partir desses dois núcleos, do ponto de vista das formações psicopatológicas das últimas décadas, modos de sofrimento psíquico. Quer dizer, como, de alguma forma, esses dois núcleos de questões que emergem a partir dessas duas dimensões que tu descreves fenomenologicamente para nós, enfim, modos de sofrimento psíquico, por exemplo, de um tempo sofrido, de um tempo que não passa nessa aceleração que tu falas, de uma aceleração que, no fundo, permanece no mesmo lugar, ou, por exemplo, que produz modos afetivos, por exemplo, de sofrimento, precisamente pela dessubjetivação, né? É claro, há ecos, talvez, e não sei se eu perguntaria também sobre a possibilidade de fazer uma leitura via Levinas, do oikos, né? da casa, como esse lugar da economia, né? Daquilo que nós conservamos para que possamos dar conta das nossas necessidades, mas para além da necessidade, onde também emerge algo do ponto de vista do desejo, né? E, portanto, se há uma transformação dessas formas, né? Desses lugares, das casas, do mundo, por meio dessa aceleração toda, por meio dessas dimensões pós-modernas que tu descreves, bom, isso, de alguma forma, implica também outras formas de sofrimento, né? Outros modos de sofrer. Então, a minha pergunta é mais nessa linha, né? De como poder pensar esses dois núcleos que me parecem centrais da tua exposição e contribuições inovadoras da tua parte para pensar, enfim, as dimensões psicopatológicas, certo? Não sei se me faço claro na pergunta, se... aliás, poderia agregar ainda uma dimensão aqui desse tempo unidimensional, né? Linear, né? Se a gente pode pensar isso como uma espécie de
de um modo de operação cronológico, né, do tempo da modernidade, esse tempo métrico que tu falaste, medido, né, dos relógios, enfim, que ganham em precisão, mas que retiram de nós o tempo da vida, tempo circular, tempo onde as operações são circulares, onde as respostas e experiências são feitas de modo circular, né? Quer dizer, causando, portanto, aí um contraste, um impacto com esse que é o tempo da vida, né? O tempo em que nós, enquanto ser no mundo, né? Enquanto, para usar essa expressão que tu, de alguma forma, trouxeste na tua apresentação também, enfim, vamos e voltamos, vamos e retornamos a esses espaços, né? Onde sempre esse retorno à casa, que tu falaste, de alguma forma, se coloca, né, como um ponto de repouso, com esse retorno ao repouso, esse repouso entre os movimentos, né? Mas, enfim, seriam muitas outras coisas ainda, mas eu acho que por aí já consigo formular a questão. Não sei se é suficiente ou, eventualmente, posso fazer ainda um agregado para esclarecer algum ponto, enfim. Não, Fábio, eu, na verdade, não tenho muitas respostas para a pergunta que o Fábio faz, não é? Porque, na verdade, as perguntas são as perguntas que eu faria, não é? O que me parece é que há, de facto, perguntas da esfera enfim, dos diagnósticos, não é? Psicopatológicos que se podem colocar diante de uma transformação, não é? Que está em curso e que, enfim, se eu não estiver a ser muito errado, e que muitos autores que acompanham este tipo de pensamento, não é? Cada um com a sua linguagem, também refletem, porque vão haver um traço importante aqui é a perda progressiva de um lugar de regresso, não é? Um lugar de regresso, um lugar de casa, não é? Parece que não é só por falta, é mesmo uma espécie de convite, há um incentivo a que se prescinda de ter um lugar de regresso. A aceleração prescinde disso. E isto vulnerabiliza muito, é uma vulnerabilidade muito grande. Outro aspecto é a perda progressiva digamos assim, enfim, da referência da qual resultam a organização da temporalidade, do presente, do passado, do futuro, não é? Um projeto. Essa referência deixar de estar fixada numa existência de um sujeito, quer dizer, ela é um pouco, eu costumo dizer, enfim, em contextos muito de conversa simples, não é? Que nós perdemos, desde que temos os nossos celulares, não é? A capacidade de ter memória dos telefones dos nossos amigos. Provavelmente a gente só se lembra do telefone, do número de celular, do tempo em que não havia celulares, do tempo das nossas avós. São os números que nós guardamos de memória. Os nossos números, os outros números não conhecemos, os dos nossos filhos, das nossas mulheres, dos vossos maridos, enfim, dos nossos amigos íntimos, não conhecemos os números de telefones deles. Mas isto significa qualquer coisa, significa que eu tenho um dispositivo que tem provavelmente mais memória do que eu de números, mas a memória que eu guardo comigo é muito menor do que a que eu tinha anteriormente. Agora pensemos nisto para a memória, pensemos nisto para os mecanismos de recordação. O que é um motor de pesquisa, não é? Não sei como é que vocês chamam, um motor de pesquisa, não é? É no fundo um princípio de recordação, não é? Ou pensemos nos desejos, os desejos que cada vez mais são de facto industrializados e que os recebemos, e em que a aceleração nos coloca numa posição
em que nós somos cada vez mais apenas uma membrana que reage a estímulos, uma membrana sensível que reage a estímulos. E, portanto, o sujeito, enquanto sujeito que se constitui como referente, não é, de uma vida de desejos, de crenças, de memória, de recordação, enfim, e que projeta uma temporalidade, este sujeito está-se a refazer, não é? Está-se a refazer. Ou seja, ele não desaparece por completo, evidentemente, nós ainda estamos aqui todos, mas, digamos assim, há uma rarefação, há uma rarefação, há uma dispersão, não é? Eu acho que isto traz consequências, quer dizer, além da falta de segurança, não é, do regresso, não é, além desta dessubjetivação ou dispersão da subjetividade, não é, uma subjetividade mais industrializada, e não uma terceira coisa que é, e isso é muito trabalhado por um autor que a Carol conhece bem, a Carolina conhece bem, que é o Serge Tisserand, não é? Que é a ideia de a intimidade também, porque a intimidade precisa desse recuo, a aceleração não permite recuo, a aceleração obriga à sobrepresença, é um pouco como aquela frase, não é? Eu penso, logo existo, do Descartes, não é? O cogito ergo sum. Agora pensa, eu posto, logo existo, não é? Eu tenho que estar constantemente a manifestar a minha presença, eu tenho que produzir, como se fosse uma indústria, a minha própria existência, não é? E com um índice de produtividade. Isto também levanta problemas, não é? Porque imaginemos em termos de ansiedade o que é, não é? A impossibilidade de uma pessoa aguentar estar desligada, digamos assim, desconectada de redes durante um tempo longo, não é? Enfim, isto produz ansiedade, quer dizer, além das questões relacionadas com a precariedade, não é? Quer dizer, enfim, o não regresso a casa, que no fundo, enfim, a precariedade laboral é só uma expressão de um registro existencial, de um regime existencial do nosso tempo que tem a precariedade em todos os outros níveis, não é? Mas que, efetivamente, essa precariedade, enfim, traduz-se depois, efetivamente, também em, se calhar, em problemas de falta de confiança, falta de problemas de autoestima, quer dizer, insegurança. Eu não sei, enfim, há aqui uma fronteira que depois já não é minha, já não é o meu terreno, não é? Que eu não sou psicólogo e não posso enverdar muito por aí, mas eu presumo que há aqui todo um conjunto de circunstâncias que têm que ver com a própria, condição de uma subjetividade em existência, não é? Chamemos de subjetividade ou outra coisa qualquer, que estão, de facto, a modificar-se. E que não vale a pena refugiarmos na ideia de que há uma ontologia, não é? Porque isso é uma das coisas que me tem incomodado um bocadinho, por vezes, mas tu não podes confundir o plano político e social com o plano ontológico. Bom, isso é as coisas não são assim, realmente, quer dizer, no limite, quer dizer, as condições do nascer, do morrer, tudo isto pode alterar-se, todas essas condições podem alterar-se, quer dizer, o tema do pós-humano, do transhumano, pode alterar completamente tudo isso. E isso não significa que a ontologia cesse, mas a ontologia transforma-se historicamente. Enfim, pronto, mas não sei verbalizar isto em termos mais concretos, até porque seria irresponsável da minha parte, e não é, e não devo fazer, não sinto que deva fazer. Não é? Obrigado pela pergunta. Fábio, ok? Vamos ver se tem mais alguém que quer perguntar. Pode ser, Fábio? Pessoal, aproveitar aí momentinhos finais. Ninguém for perguntar, vou perguntar. Então pergunta, Carol, vai avançarmos. Ô, André, assim, eu fiquei muito satisfeita de te escutar, porque semana que vem, quando o curso, né, for prosseguir, a sua aula foi aberta, e aí o grupo que vai seguir o curso de formação, eu sou a primeira a dar aula, e o meu tema tem uma conexão aí com muitas coisas que você trouxe, né? Eu dei o título da minha disciplina Virtualidade
pandemia e o outro. E eu fico pensando assim, André, a gente tem escutado isso muito na clínica, e eu digo a gente porque nós psicólogos conversamos muito, né, e temos assim tido um momento muito delicado desde o ano passado, com toda essa questão da pandemia, aonde parece que tudo isso que você coloca, que já tem assim já tinha tintas bem fortes até março de 2020, mas que de março de 2020 para cá, né, essa desalterização, dessubjetivação, a virtualização excessiva das relações tem se tornado uma coisa extremamente acentuada por conta da pandemia, né? Então, assim, me lembra um autor que também você me apresentou há muitos anos atrás, o Zizek, né? E ele tem uma passagem que eu até vou usar na minha disciplina, quando ele fala do café sem cafeína, a cerveja sem álcool, o chocolate sem açúcar, e eu quero que o outro seja outro, desde que ele não seja né, o outro que me afeta, o outro que me incomoda. Então, eu quero esvaziar o outro daquilo que me faz mal, né? E o quanto que a pandemia talvez esteja produzindo em nós uma situação complicada, né? Porque muitos de nós estamos, quem consegue, né, mais isolados. Eu mesma estou aqui no IPA, hoje a Sâmia chegou, daí ainda há pouco eu estou aqui com a minha máscara, eu faço assim, né? E o que isso produz, né? Eu acho que em termos de contato, né, dessa relação que para nós é sempre tão necessária, ainda mais você está aí, mas você sabe bem, para nós brasileiros ainda mais, né, essa dimensão corporal de contato, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso e, pegando aí carona no Fábio, acho que assim, não deixa de ser uma das tonalidades do sofrimento psíquico da atualidade, né? A dificuldade, a privação do contato e o excesso de virtualização que a pandemia está produzindo em nós. Então, trazer aí a pandemia um pouquinho, para você ajudar aqui, que aí na próxima aula eu já começo com o que você falou. Não, enfim, eu não tenho uma posição absolutamente crítica da virtualização. Não é? Eu acho que a virtualização tem sido usada para uma desmaterialização relacional. E eu acho que a desmaterialização relacional é um problema. Não é a desmaterialização, é a desmaterialização relacional. É claro que a desmaterialização pode servir para esse efeito, mas muitas vezes até pode servir para refúgio, não é? Agora, ainda a pandemia, o que é que se passa com a pandemia? Nós aqui em Portugal falamos muito de o novo normal, não sei se aí também se usa esta expressão, o novo normal. O novo normal, na verdade, é o velho normal obstinado, é o velho normal agarradinho até às últimas ao velho normal. O novo normal é o velho normal intensificado. E por isso a pandemia tornou mais visíveis, mais explícitas tendências que trazíamos de trás. O meu último livro chama-se O Desligamento do Mundo, não é? E foi escrito antes da pandemia, mas quando eu publiquei, eu fiz uma nota, ele foi publicado em maio, já estávamos em plena pandemia, e eu tive que escrever uma nota no epígrafe a dizer isto foi escrito antes da pandemia, porque não havia uma relação causal, mas o problema era aquele já, o problema era já aquele, não é? O que é que acontece? O que acontece é isto, quer dizer, a sociedade, isto está muito tratado por muitos sociólogos, a sociedade que hiper magnifica o risco, não é? A ultraproteção, que evita todos os contactos que não estejam absolutamente controlados, não é? Tudo isto são formas de desalterização, na verdade, são formas de... É evidente que a pandemia é o pretexto ideal para intensificar estas tendências. Também era porque se torna mais fácil de identificar estas tendências a oportunidade de refletir sobre elas e de algum modo tentar articular um discurso, não é, mais, enfim, de outra ordem. Mas eu penso que, quer dizer, a pandemia, em muitos aspectos, de facto, acelerou
tempo, não é? Portanto, se já vivíamos uma modernidade acelerada, a pandemia, em vez de parar, ao contrário do que a gente começou por dizer, a pandemia parou a economia. Parou a economia, mas acelerou-nos a todos em teletrabalho. Ficámos todos absolutamente acelerados em teletrabalho. Todos a acelerar enquanto sustínhamos a respiração, não é? Mas a suster a respiração para continuar exatamente o mesmo esquema. Portanto, não é a pandemia, o problema não é a pandemia é um fenómeno natural, não é? Que, pronto, como a gente há bocadinho estava a falar, não é? Que tem causas também humanas. É como o buraco do ozono, não é? Do Bruno Latour, não é? A pandemia é um híbrido. Pronto, mas dito isto, aqui a questão não é a pandemia, é a resposta à pandemia. E a resposta à pandemia é simplesmente um esforço monumental, global, com sacrifício das pessoas e do ambiente, mais tarde, há de ser, de adaptação e, no fundo, de neutralização, de absorção completa do facto da pandemia. E, portanto, de certo modo, é uma arrogância. É o lado errado da modernidade. É uma arrogância, porque, no fundo, é a presunção de que vamos poder absorver tudo aquilo e acomodar tudo aquilo e seguir em frente, sem um momento de percepção do que é que está em causa. E o que vai acontecer é que isto deixa um lastro. Provavelmente os contactos não vão voltar a ser os mesmos, não sei, porque é um pouco, é o problema do estado de exceção, não é? O estado de exceção é aceitável quando é excepcional, efetivamente, mas quando ele se torna algo que fica em baixa intensidade, as coisas não vão voltar ao que eram, quer dizer, e não vão voltar ao que eram porque, na verdade, é benéfico para as tendências que vinham de trás. E, portanto, eu acho que a resposta à pandemia, de facto, intensificou todos os aspectos que se vinham notando de modernidade tardia, em termos de aceleração, em termos de subjetivação, de desalterização. A única vantagem que eu vejo é que tornou tudo muito mais visível e, de certo modo, isso é uma oportunidade para refletir e para discutir, não é? Porque isto de não termos contactos agora, porque estamos aqui todos, é verdade, mas já estávamos a fazer isso antes também. Já estávamos a não tocar, não falar ao telefone e a escrever por texting, a oralizar o texto, não é? A gente escreve como se falasse, oralizamos no texting, não é? Nas mensagens, nas short messages, não é? E tudo isso já eram formas de nos irmos abstraindo, não é? Recuando do contacto. E, portanto, a pandemia, nesse sentido, intensifica. E pronto, e é isso, não tenho muito mais a dizer. Maravilha, obrigada. Pessoal, mais alguém quer falar? São quase 9 horas, temos 4 minutos. Posso falar rapidinho, Carol? Claro. Oi, eu ia comentar só que a fala do André agora me lembrou um pouco, e aí tu mesmo, André, comentou sobre o Mark Fisher. E aí, lendo o livro dele, quando ele até cita o Antônio Negri e fala um pouco sobre aceleracionismo, me lembra um pouco isso, assim, dessa onda de pensar, talvez, em como superar o capitalismo fazendo uma aceleração do próprio capitalismo. E aí me parece um pouco isso, mas me dá um certo receio, assim, de para onde que a gente está indo ao acelerar tanto esse processo, né? Então, me lembrou isso um pouco, eu só queria colocar isso mais como uma angústia de também ver os pacientes trazendo essa angústia dessa aceleração, que não só agora eu leio, mas eu vivo. Obrigado, Ana. Eu tenho essa angústia e, de certo modo, eu não acompanho o manifesto aceleracionista, não é? Ou o manifesto do aceleracionismo. Eu não acompanho por essa razão, quer dizer, não é?
Quer dizer, eu não posso ao mesmo tempo conciliar ouvir a Greta Thunberg, por exemplo, e ouvir um manifesto aceleracionista. As duas coisas não casam, acho que não dá. Eu acho que o mais revolucionário mesmo era parar. Mas parar mesmo. Não era a paragem da pandemia, que no fundo era uma aceleração, não é? Era parar, era mesmo parar. Olha, em vez de um manifesto aceleracionista, é olhar para os manifestos do decrescimento, não é? os do degrowth. É mais por essa linha que eu me revejo. Eu percebo o ponto do aceleracionismo, mas, quer dizer, eu não acho que estejamos nas condições históricas que permitam isso. Quer dizer, pronto, enfim, eu agora também não tenho bem presente os argumentos, não é? Mas eu na altura reagi assim e agora reagiria da mesma maneira. Quer dizer, eu acho que não, quer dizer, embora eu perceba, e quando a Ana fala do Mark Fisher, eu percebo que há ali um ponto em que nós estamos com, enfim, falou do capitalismo, etc. Não é? Há ali digamos, porque, vamos ver, como é que isto se articularia? Quando o Mark Fisher fala do cancelamento do futuro, o lento cancelamento do futuro, e quando a gente fala de subjetivação, a subjetivação não é só a subjetivação dos indivíduos, é a subjetivação política. Qual é o sujeito político? Quer dizer, não é? Pronto, isso é um problema. Antigamente discutia-se, é a classe, é o povo, é a multidão, para falar do Negri, etc. Não é? Mas agora a pergunta que se pode colocar é, mas ainda é possível constituir um sujeito político? Não é? E aí a gente percebe que haja algo como um manifesto aceleracionista, que no fundo procura ir ao encontro da possibilidade ainda de um sujeito político. Não é? Mas eu, sinceramente, eu acho que, quer dizer, aí as condições históricas que estamos a viver, de facto, quer dizer, em que a crise climática é brutal e em que estamos perto, mais ou menos, naquilo que se chama uma espécie de tempestade perfeita no horizonte, não é? Quer dizer, é a desigualdade, por um lado, é as dívidas dos países e as catástrofes e as crises climáticas, em que tudo torna compulsório o resto, não é? Tudo torna compulsório o resto. A mesma pandemia é isso. A pandemia é regida pelo registro do compulsório. Nós temos que fazer esforços tremendos para sobreviver, é como se estivéssemos sempre a sobreviver, quer dizer, e portanto tudo é compulsório, não há aqui não é dada nenhuma margem de escolha, não há margem de constituição de um sujeito que escolha e portanto eu percebo a motivação do manifesto aceleracionista, mas eu penso que a resposta que nós precisamos neste momento é de decrescimento, mas ao mesmo tempo constituindo sujeitos. Não sei como é que isso se faz, mas isso, pronto, enfim. Mas é preciso juntar as duas coisas, é preciso parar. Olha, por exemplo, há aquele conceito muito famoso do Sorel, não é? A greve geral, não é? A greve geral. E por que não uma greve ao tempo, uma greve total a tudo? Isso seria, não é? Mas é preciso um sujeito político. E esse é que é o grande problema, é que nós estamos a dessubjetivar. E isso é um problema, a meu ver. Obrigada, Ana. André, são exatamente 9 horas no Brasil. Que horas são aí? 1 da manhã. 1 da manhã e eu dou aulas às 9. Olha, que foi, como a gente fala aqui no Rio, isso foi uma night forte. Pronto. Muito bem, espero que tenham gostado e olha. André, queremos te agradecer muitíssimo, tá? Por tudo que você colocou aqui para a gente hoje, que são questões extremamente intrigantes para a gente continuar pensando. Débora, quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo, assim, pelo André, por tudo, por todo mundo estar aqui também. Acho que foi uma palestra incrível, várias perguntas legais. E espero vocês na semana que vem também, né? Acho que eu vou participar do seu curso, Carol. Opa, vamos embora. Pessoal, o curso então começa semana que vem. Se alguém ainda mais tiver vontade de se juntar ao grupo, só entrar em contato com a gente e passar a palavra então para o André finalizar, fazer aí
sua despedida, tá? E, mais uma vez, muito obrigada, assim, um beijo enorme, carinhoso, de agradecimento, e que em breve a gente possa aí, né, ter um encontro pessoal, caloroso, com abraços. Passa a palavra, André. Então, só para agradecer o convite para estar convosco, gostei muito, desejar o melhor sucesso ao curso, e que seja o primeiro de muitos, e que um dia eu possa estar aí também no curso presencialmente. E terceiro, que as coisas com a Covid melhorem aí, não é? E que, pronto, vocês consigam rapidamente. Aqui também foi muito mal em janeiro, a ver se as coisas ficam bem aí, e que saúde para todos, e que a vida é grande e boa. Vá. Beijos e abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.